Andréia, fique à vontade para a sua apresentação. Bom dia a todos, todas, todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Mas eu queria começar, primeiramente, agradecendo ao convite, parabenizando os organizadores, toda a equipe, pelo terceiro Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho. Queria parabenizar as apresentações, eu pude assistir a da Adriana agora, um prazer, né, ver, reconhecer o trabalho que vem sendo feito na área da saúde do trabalhador. Bem, eu sou Andréia de Conto Garbim, atualmente docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Já atuei até recentemente, inclusive, nos centros de referência em saúde do trabalhador, né? Meu ingresso lá no SUS foi no centro de referência estadual aqui de São Paulo e estive em outros também. Bem, o meu tema aqui é saúde mental e trabalho, né? Eu vou acelerar um pouquinho esse começo, porque quero chegar, né, cumprir o tempo. E nós temos bastante conteúdo, né? Quando nós falamos sobre trabalho, estamos falando sobre saúde mental, né? E trabalho. Em relação ao início aqui da minha fala, eu gostaria de pontuar como nós reconhecemos as condições de trabalho, né, na atualidade. Claro que fazendo um recorte já para as questões que eu considero significativas, aí, relevantes na dimensão da subjetividade do trabalhador e também nas repercussões da saúde mental. Então, aqui apenas para frisar que nesse modelo de acumulação flexível que nós vivemos, né, e essa acumulação flexível do modelo toyotista, eu acho interessante, né, sempre considerar o que esse flexível representa, né, que é o flexível que representa tudo pode ser mudado, né, todas as condições, todas as formas, mas essas mudanças, elas trazem, elas carregam condições que, aliadas a outras formas de organização desse novo modelo, né, esse modelo toyotista, novo no sentido histórico, né, mas já não tão novo aqui para nós no trabalho, nas condições de trabalho, nas formas de organização do trabalho, porque desde a década de 90 nós temos, né, reconhecemos a incorporação desse modelo na indústria, nos serviços e nos modelos de trabalho. Mas então esse flexível, ele repercute no trabalhador, e de novo aí, na subjetividade. O que é ser flexível? O que é mudar, se adaptar, estar disponível o tempo inteiro para o trabalho, né? Então, essa é uma vertente aí que eu gostaria de chamar a atenção, mas essa flexibilidade num contexto que nós trazemos os resquícios aqui, né? Nós trazemos o toyotismo e o fordismo ainda presentes na organização do trabalho. Então, o que os nossos autores chamam, né, de modelos híbridos. Nós, no Brasil, convivemos com modelos híbridos de organização do trabalho, né? E, então, se a gente recuperar o controle, por exemplo, dos tempos e movimentos do toyotismo, né, aplicados a essa nova condição, esse novo momento que nós vivemos, nós reconheceremos muitas estratégias de controle que usam a tecnologia, né, mas que representam, né, e mantém aquele controle, então, que nós já conhecemos sobre o trabalhador.
Bem, também só quero dizer aqui de início sobre a qualificação, competências e empregabilidade que esse modelo da acumulação flexível trouxe e, portanto, faz as exigências para os trabalhadores. Né? O que é ser competente, tornar-se empregado, manter-se empregado. Né? Então, uma concepção muito presente de que nós, trabalhadores, precisamos sempre mais, né? Apresentar mais saber fazer, mais diplomas, né? Certificações, etc. Né? Então, nós vamos convivendo com essas exigências e com esse modelo de qualificação e competências. Né? No momento também que a gente amplia fortemente a informalidade do trabalho e que vem, né, convivendo aqui com novos modelos, novos cenários, por exemplo, dos trabalhadores das plataformas digitais. Né? Tudo isso vem recheado aqui, né, todas essas mudanças vêm recheadas, elas vêm recheadas da cultura do empreendedorismo ou dessa ideologia empreendedora. Mesmo para o trabalhador formal, estipula-se uma responsabilidade individual, um sucesso individual, e por isso nós precisamos, né, manter uma empregabilidade e ainda garantir o próprio bem-estar. Né? Nós somos cobrados como trabalhadores por essa dimensão que é de mostrar que nós conseguimos fazer mais, fazer algo melhor, fazer algo de sucesso, então mostrar para os outros, para as redes sociais, né, nas redes sociais, né, e nos grupos de trabalho, etc. Né? Então, são exigências bastante individualizantes para cada trabalhador, né? Tornar-se responsável por si, é individual essa dimensão dessa ideologia. Bem, em relação às tecnologias, né, nós convivemos com as tecnologias, a tecnologia não é nova, né, mas ela vem demonstrando do ponto de vista da atividade, do trabalho em si, que há uma diminuição do trabalho vivo, né, do trabalho humano, e uma potencialização do uso da tecnologia, né? Uma valorização, né, da tecnologia a serviço das corporações. Né? A Adriana Moura falou aí sobre os acidentes, doenças e tudo mais. Nós poderíamos diminuir acidentes se a tecnologia estivesse a serviço do, né, trabalhador, a serviço do humano, né? Mas nós nos deparamos com essa dimensão em que a tecnologia vem aí para atender as demandas do capital. Também um cenário, né, neoliberal, uma condição que nós encontramos aqui do neoliberalismo, criando formas para as nossas relações sociais, maneiras de viver, né? Que vão aí expressando nas subjetividades, nas formas de existência, nos comportamentos. Enfim, nós vamos nos deparando com uma nova racionalidade que vai colocando, vai instituindo normas de conduta e vai instituindo aí um modelo de subjetivação, né? Que é o modelo da empresa, é o modelo do negócio, é o modelo da qualidade no trabalho, do trabalho, né, na vida, nas relações que nós estabelecemos. Então, tem a ver com ritmo, tem a ver com as exigências, tem a ver com o individualismo, tem a ver com a privatização da vida, né, seguindo aí o modelo da empresa. Bem, e a hegemonia da lógica financeira? Então,
essa hegemonia da lógica financeira, que é permeada aí por volatilidade, efemeridade, descartabilidade, você vai atingindo todos os âmbitos da vida social e vai conformando aí a flexibilização e a precarização do trabalho. Quer dizer, nós vamos nos deparando com condições que vão incidindo em processos de precarização e intensificando a precarização do trabalho, portanto, colocando a subjetividade, a própria saúde dos trabalhadores, né, em risco e afetadas por esse modelo, de modo que nós vamos nos deparar com o adoecimento, com os acidentes, nós vamos nos deparar com o sofrimento mental, né, que tem a ver aqui com a minha questão, a minha temática relacionada à saúde mental e trabalho. Bem, aqui eu falei, né, do empreendedorismo já, né, mas vou reafirmar aqui que são relações em que a gente constrói esse sujeito empreendedor. E essa construção, ela é também permeada por uma outra lógica, que é a de retirar, esgarçar o coletivo, né? Como ela é focada no individual, na individualização, ela também afeta as possibilidades de mobilização e também socialização da classe trabalhadora, né? De modo geral, a classe como movimento dos trabalhadores e também de modo coletivo nos próprios locais de trabalho, nas próprias áreas, né, empresas, etc. Então, nós temos um trabalhador just in time, né, um empreendedor de si, que define seu tempo, seu local de trabalho, seus instrumentos e suas estratégias. Aqui quem fala, né, desse trabalhador just in time, um dos teóricos, né, no caso aqui a Ludmila Filho, falando da uberização. Mas eu tenho conversado muito sobre esse processo, né, do empreendedor de si, que nós verificamos também para os trabalhadores que não estão na condição do trabalho uberizado, né? Mas num trabalho formal ou informal, né, em que, mesmo dentro da empresa, se exige esse exercício, né, de responder, de gerenciar ou fazer aí o autogerenciamento subordinado, como a própria Ludmila chama, esse processo em que é transferido para o trabalhador esse gerenciamento, né? No caso da uberização, a gente tem regras, nós temos um trabalho informal, né, desprotegido, totalmente desregulamentado, e, portanto, com mais conteúdo aí de precarização do trabalho, das condições e da saúde dos trabalhadores, né? Esse autogerenciamento subordinado, ele precede as plataformas, né? Então, essa é uma ideia muito interessante que a Ludmila desenvolve, né? Que essas transformações, elas são recentes aqui no mundo do trabalho, envolvem a transferência de riscos e custos para os trabalhadores, e essa transferência, ela ocorre junto com regulamentações que mais parecem desregulamentações, né? Com a despadronização da jornada de trabalho, que tem a ver lá com aquele conteúdo da flexibilização do trabalho. Novos arranjos, né, que estabelecem formas de controle menos estáveis e reguladas, mas que estão aí presentes. As formas de controle não deixam de existir, né? Elas mudam, podem mudar aí a forma como esse controle é exercido, né? Por exemplo, do gerente que fazia o controle do trabalho ali no local para a sua equipe, para, por exemplo, o controle informatizado, mas não deixa de existir, né? E a flexibilização sobre o local, né, de trabalho, por exemplo, e uma discussão bastante atual,
o trabalho home office, ou work, que nós encontramos agora, pós-pandemia, muito mais expandido, mas que também nós já tínhamos, né, essa condição anterior à pandemia. Em todo caso, a flexibilização da jornada, né, ou a flexibilização da remuneração, tempo, aparece, né, se mostra também com diversos impactos à saúde dos trabalhadores. Sustenta-se aí nas noções de empregabilidade, todo esse autogerenciamento, e a inevitabilidade do desemprego, que é a ameaça, né? É a ameaça. Se você não se submeter, se você não quiser, você sabe que tem muitos querendo a sua vaga, né? É isso que os trabalhadores ouvem, e aí sustenta a precarização, as formas de precarização do trabalho, né? Então, o empreendedorismo, desse modo, né, que nós estamos discutindo, ele leva, né, transfere para o trabalhador as responsabilidades, ele utiliza, né, explora e domina aí os ritmos, as estratégias produtivas, a forma de organização do trabalho, o tempo do trabalho, né, invade a casa, né, do trabalhador e tudo mais. Então, esse modelo, essas condições, vem atingindo aqui a subjetividade, né, a subjetividade contemporânea, nós vamos chamar, né, dos trabalhadores. Nós vamos encontrar aqui, nessas características relacionadas à subjetividade, a exigência da docilização de um corpo, né, por meio das tecnologias, e as tecnologias a gente pode dizer assim mais suaves, não é o conceito das tecnologias leves aqui, né, do Meri, mas as tecnologias suaves no sentido de que elas são permeadas por mecanismos, estratégias de envolvimento do trabalhador, né, de afetos, de vínculos, etc., que são utilizados para o trabalho, né? Então, novas maneiras de moldar o corpo, modelá-lo, marcá-lo, o corpo do trabalhador, o sistema capitalista vai se apropriando disso e vai exigindo cada vez mais essa disponibilidade subjetiva, né, para o trabalho. Então, o capitalismo requer uma plasticidade e conta, né, com essa adaptação, com esses ajustes, com esses novos formatos que a classe trabalhadora vai adquirindo, vai desenvolvendo em função dessas condições, né, que nós estamos descrevendo presentes na forma, na organização do trabalho. E também novas formas de sociabilidade, em que a subjetividade é formatada. Então, as novas formas de sociabilidade, isso dialoga diretamente com as questões da coletividade, né? Como é que é trabalhar com um grupo, com uma equipe, com outras pessoas, se o modelo é um modelo que imprime a lógica individual, empreendedora, como nós estamos falando aqui, e competitiva, né? Então, nesse sentido, essas formas de sociabilidade, né, vão esgarçando, como eu falei para vocês, os coletivos, né? A gente tem uma compreensão diferenciada do espaço, do tempo produzido pelas tecnologias, por exemplo, né? Qual é a nossa jornada, né? Se a gente está lendo mensagens no e-mail, no WhatsApp, e-mail está ultrapassadinho, né? Mas vamos lá no WhatsApp, nas demandas que a gente tem o tempo inteiro, né? E respondendo a essas demandas em tempo integral. E a descartabilidade do trabalhador, né? Porque se imprime uma mensagem relacionada
a descartabilidade, quer dizer, você está aqui hoje, mas você pode não estar, por exemplo, o trabalho intermitente, né? Eu preciso de você agora. Então, o contrato, a demanda é para hoje, não preciso mais depois, né? Outra forma de descartabilidade é pela ameaça de que outros tantos poderão, né, fazer o que você faz, etc. A tecnologia vem com o isolamento, vem moldando aí um isolamento, então, pensando no coletivo, né, um exemplo seria o próprio trabalho home office, como nós falamos, e confinando aí as pessoas no espaço doméstico, né? São questões que nós vamos aí nos deparando, encontrando. Bem, nisso tudo no modelo do empreendedor ou da microempresa familiar, do microempreendedor individual, da uberização e do crescente descarte do espaço público, da coisa pública, né? Que dialoga aí com a privatização, com o crescente, com o avanço, né, da privatização relacionada às políticas públicas. Com licença, faltam 10 minutos, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Então, nós temos aqui, né, vou até já para os impactos, você fala dos impactos das mudanças climáticas nesse cenário também, para os trabalhadores, então, os trabalhadores expostos ao calor, à radiação, à poluição, aos agrotóxicos, às doenças, vetores, etc. Nós vamos nos deparando já, né, com estudos que apontam estresse e angústias relacionadas a essa dimensão da degradação do ambiente, e da exposição, né, dos trabalhadores, e isso tudo dialogando com o quê? Com uma intensa medicalização, né, o que nós chamamos de medicalização social, o uso dos antidepressivos e tudo isso, né, uma patologização da vida. Bem, saúde mental e trabalho. Eu trouxe uns casos, mas eu vou ser rápida, né? Um caso de violência sexual no trabalho, para dialogar um pouquinho com vocês, né, dos impactos do trabalho na vida dos trabalhadores. Uma jovem de 21 anos sofre tentativa de estupro na primeira semana de trabalho no estacionamento de um shopping. Ela desencadeia um surto de isolamento na residência. Aqui a gente vai falar de um estresse pós-traumático, que é aquele estresse frente a essas situações traumáticas extremas, né? E que a pessoa começa a reviver o evento, ter pesadelos, se isolar, lembrar, né? Uma angústia muito importante. Depois eu vou discutir de modo geral os casos, tá? Um caso de paranoia situacional, aqui o exemplo, Carlos trabalhou durante 5 anos, esse texto bem conhecido, aprisionado pelos ponteiros de um relógio, um caso de transtorno mental, fica a referência aqui, então retirei desse texto. Trabalhou durante 5 anos no estacionamento, localizado no edifício, em regime fixo noturno, com jornada de 12 horas, em dias alternados. Ele controlava a entrada e saída de veículos, mas também era sujeito a um tipo de controle, especialmente rígido. A cada 25 minutos deveria acionar um relógio. Caso contrário, mesmo emitiria um sinal, e o traço desse sinal poderia ser recuperado pelo supervisor, configurando sua ausência naquele momento. Então, ele tinha fortes sentimentos, desenvolvendo, né? Fortes sentimentos de insegurança, vivências de ameaça, ideias de perseguição, distúrbios de percepção, né? Claro que tem mais elementos, gente, no caso, mas para chamar a atenção aqui dessa vigilância, desse controle sobre o trabalho e o desencadeamento de uma vivência de ideias aí persecutórias, né? Um caso de psicose orgânica também está num artigo que nós escrevemos, fica aqui a referência. O Marcos era um trabalhador desempregado, confuso, procurava o BS e dizia assim, ó, ajuda, né, o seu pedido, ajuda para conseguir o benefício do INSS, pois preciso sustentar a minha família. Ele tinha uma história marcada por sofrimento mental, esquizofrenia, síndrome de Diógenes e comorbidade. Ele tinha 8 CIDs, 10 relatórios médicos, e o histórico ocupacional dele revelou o quê? Um trabalho, fazendo até um gancho com a exposição da Adriana,
O Marcos era atendido na UBS, então a unidade básica identificou esse discurso do Marcos relacionado ao trabalho, no caso que eu acompanhei no município, né? E, enfim, quando nós, do Sereste, iniciamos o trabalho, nós recuperamos o histórico ocupacional, que revelou um trabalho numa indústria automotiva, no setor de estofamentos, associado aí aos exames, às medicações, os relatórios, nós tivemos a hipótese de inalação das substâncias químicas, tinha uma tomografia que sinalizava lesões no lobo frontal. Então, a investigação clínica para estabelecimento do nexo revelou o uso dos produtos químicos, xileno, tolueno, benzeno, no processo de fabricação desses estofados, e foi possível reconhecer a exposição prolongada do Marcos e depois desdobramentos aí, né, o caso que nós fizemos o nexo com a psicose orgânica. Por fim, aqui, suicídio de trabalho, motorista de uma transportadora, 35 anos, fazia um caminho para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, foi sequestrado, né, houve o sequestro dele da carga, né, ele ficou afastado e ele se recusou a fazer o mesmo trecho quando ele voltou para o trabalho, retornou ao trabalho por medo. Ele se suicidou logo depois disso, né, porque ele foi obrigado a fazer isso. O irmão trabalhava na empresa, então trouxe relatos dessa condição, além de práticas racistas, assédio moral, ritmo intenso de trabalho, pressão psicológica, etc. Aqui a gente fez a investigação do suicídio relacionado ao trabalho, né? O desemprego e trabalho, João, 51 anos, vendedor, né? O desemprego deixa a gente muito triste, uma sensação que falta o principal. Você fica sem emprego e automaticamente fica sem recursos para trazer o sustento para casa, influenciar a autoestima, você fica com autoestima bem baixa. Então, é trazer, né, aqui o exemplo do desemprego, que nós temos estudos, a professora Edith estuda, né, a psicopatologia do desemprego, Edith Seligman, para dizer que ele repercute na saúde mental do trabalhador, traz impactos importantes, né? E aí, enfim, o que eu quero dizer para vocês, né, com esses exemplos, que os processos de adoecimento, os processos psíquicos, eles vão ocorrendo diretamente relacionados às condições de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o crescimento da fadiga, que vai levar ao medo, nós temos os sentimentos de perseguição, nós temos a sensação de estar fora do padrão, o medo da demissão. Então, o trabalhador fica vulnerável aos observadores, né? A esse controle. Muitas vezes pode desenvolver um isolamento e as vivências paranoides ou outras, né? Um clima organizacional, por exemplo, propício a essa paranoia que eu exemplifiquei aí num dos casos, porque tem desconfiança, boatos de demissão, acirramento das cobranças, injustiças nas avaliações, a competição, a degradação das relações humanas, o assédio moral que a gente também viu aí. Então, já estou indo para o final, as intervenções em saúde mental, né? Nós pensamos sempre nas ações de atenção, de vigilância e de disseminação do conhecimento. Então, para todos os casos que eu citei, como nós iniciamos a atenção pelo estabelecimento do nexo causal, pela notificação do SINAM, são doenças, são transtornos mentais relacionados ao trabalho de notificação compulsória, como a Diana havia exposto no slide, e com a elaboração de projetos terapêuticos em rede. Então, aqui já ampliando, né, quem cuida, né, quais os espaços para o trabalhador na rede de atenção à saúde, nas redes, né? Então, é a rede de atenção básica, é a rede de atenção psicossocial, é a rede, por exemplo, de atenção, a rede de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Como exemplos aqui envolvendo os casos que eu citei, né? UBS, CAPS e Sereste, os equipamentos.
E o acompanhamento dos casos, porque todos eles, nesses casos de saúde mental, implicam em repercussões de média e longa duração, de afastamentos prolongados, etc. Né? A vigilância em saúde do trabalhador, esses casos de saúde mental, vou falar de modo genérico, eles são eventos sentinelas para as nossas ações, ou seja, eles despertam a nossa atenção, eles chamam a atenção para as inspeções dos locais de trabalho, no caso do trabalho formal, ou para outras formas, estratégias de vigilância, por exemplo, a vigilância popular, ações territoriais, ou também, né, ações com movimentos sociais. Então, outras estratégias de intervir nos locais de trabalho, que pode ter aí a participação dos sindicatos, controles sociais, controle social, movimentos sociais, etc. E a disseminação, popularização do conhecimento, essas temáticas precisam ser evidenciadas, como todas da saúde do trabalhador, mas eu chamo a atenção para a saúde mental do trabalho, por quê, gente? Porque há uma associação muito forte com a loucura, né? E aí não dá tempo de falarmos aqui, mas né, todos nós nos aproximamos das discussões sobre o manicômio, né? A loucura excluída da sociedade, né? E, portanto, esse medo, essa dimensão de que eu estou ficando louco. E, portanto, envolve aí uma mudança de paradigma sobre o que é saúde mental, o que é loucura, o que é cuidado, né? E por isso nós precisamos falar bastante no sentido preventivo e de proteção aos trabalhadores. A professora Edith diz, né, a falta de investigação na situação de trabalho leva a diagnósticos errôneos, né? Então, precisamos reconhecer as condições de trabalho. Aqui, a Adriana já mostrou, né, nós utilizamos para estabelecer o nexo, esse item 1 aqui, estabelecimento do nexo, essa classificação de Chile, que consta no manual de procedimentos da saúde do trabalhador, do Ministério da Saúde, essa tabelinha, né? O trabalho como causa necessária, contributiva ou agravadora, provocadora, e para os transtornos mentais cabe tanto na categoria 1, 2 ou 3, né? A prevenção das doenças e a proteção é pensar que nós temos diferentes trabalhadores, né? Não é uma categoria única, trabalhadores, trabalhadoras e as interseccionalidades. Isso nos indica, né, nos faz pensar nas diferentes formas de opressão, leituras, né, a partir da questão de raça, gênero, orientação sexual, capacidade, marcadores econômicos e outras características, por exemplo, origem, território, etc., né, que vão afetando os grupos. E nas formas de proteção, prevenção, controle dos riscos, sempre pela eliminação coletiva, né, para chegar na individual, né? Então, nós sempre lembramos que mesmo nas questões de saúde mental, nós estamos falando de mudanças que precisam ocorrer na organização do trabalho, nos aspectos gerais do trabalho. E pressupostos dessas ações de controle e prevenção, é a participação dos trabalhadores. Participação pela valorização da experiência do trabalhador, pelo controle social, que é a organização coletiva, e da possibilidade do trabalhador intervir no seu trabalho. Então, é o controle sobre o próprio trabalho. Aqui os filmes de sugestão, né, que abordam várias questões de saúde do trabalhador, não só de saúde mental, e as referências, e muito obrigada, desculpa se passei alguns minutinhos do horário. Muito obrigada a Andréia Garbim, porque sua fala é interessantíssima, é necessária, é importante. Estamos vivendo momentos, às vezes, até assustadores, até para nós que estamos na lida da saúde do trabalhador.